Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo, do lado de cá. Hoje, mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que é pertencente ao reino de Deus. E hoje o nosso papo é sobre sonhos. Vamos nessa? Então vamos lá, para a gente poder começar e para a gente falar de sonhos, vamos pegar por partes. Primeiro sonho que a gente vai falar, primeiro intuito de sonhos, vamos pegar o sonho de quando a gente dorme. Então, quando nós vamos dormir, o nosso inconsciente ainda continua trabalhando, né? E a gente pode dividir esses sonhos que nós temos, então, quando nós estamos dormindo, em três partes, ou três fontes, vamos dizer assim. A gente pode pegar esses sonhos que nós temos e a gente pode entender de três fontes distintas. Ou aquilo que vem de mim, né, aquilo que vem da minha alma, ou aquilo que eu trabalhei muito durante o dia, minha mente trabalhou muito em alguma coisa e quando eu estou dormindo, o meu subconsciente ainda continua trabalhando com relação àquilo e eu acabo tendo um sonho. Então essa é uma das fontes, certo? Um exemplo claro, quando a gente era criança, quem que nunca assistiu alguma coisa que não devia assistir, e de repente a gente tem um sonho não bom, né, ou um pesadelo, vamos dizer assim, por causa de alguma coisa que a gente viu, por causa de alguma coisa que a gente assistiu. Então esse é um tipo de sonho, né? É uma fonte, aquilo que o nosso consciente ou inconsciente acaba trabalhando e daquilo que a fonte somos nós mesmos, beleza? Uma outra fonte é realmente fontes que vêm para trazer um certo incômodo para cada um de nós. Entendemos e sabemos e cremos que existe o reino dos céus e de que existe um reino das trevas, sabemos disso. Sabemos que a ideia do maligno é realmente trazer tormento, é realmente nos incomodar. E uma das formas que ele usa realmente é através de sonhos. Então, sonhos que vêm, que não trazem propósito, sonhos que vêm para nos incomodar, que aflige a nossa alma, que traz algum tipo de tribulação, ou que a gente acorda realmente atormentado, vamos dizer assim, são sonhos da parte do maligno. Infelizmente, isso acontece e é muito real. Então, uma outra fonte, mas também são sonhos que nós temos. E a melhor de todas é uma das formas que Deus fala conosco, através dos sonhos. Nós temos muitas passagens bíblicas que falam com relação a sonhos. Nós vemos José recebendo, através de sonho, confirmação daquilo que Deus teria para ele. Na verdade, nós vemos o propósito de Deus sendo revelado para José através do sonho, né? Nós vemos Faraó tendo sonhos, nós vemos realmente a mensagem de Deus sendo entregue a Faraó, a mensagem de Deus sendo entregue a Pilatos, realmente, né? A esposa de Pilatos, perdão, através de sonhos. Então sabemos que o sonho é uma das formas como Deus fala conosco. E essa é a melhor forma, né? O melhor fonte dos sonhos, então, que nós podemos dizer, é aquela que é a mensagem de Deus, aquela forma como Deus fala conosco. Então, podemos dividir essa parte dos sonhos em três fontes. Aquilo que é meu, aquilo que vem de mim mesmo, né? Aquilo que, infelizmente, vem para trazer algum tipo de atrapalho ou prejuízo ou simplesmente algum tipo de dúvida. E a melhor de todas elas, como nós dissemos, que é a forma como Deus fala conosco. Então, a gente pode dividir essas três fontes e podemos falar de sonhos com relação a isso. Mas tem uma outra parte que nós podemos dizer e falar de sonhos também, que também é excelente, é muito top, que é relacionado a plano. Então, quando nós temos planos, quando nós temos objetivos, quando nós temos metas traçadas, nós podemos dizer que nós temos sonhos. Usamos a mesma palavra. E, da mesma forma como os sonhos, quando nós dormimos, nós temos três fontes, também, quando nós temos planos, podemos identificar três fontes. Nós temos a nossa fonte, ou aquilo que é nosso, aquilo que vem de nós mesmos, aquilo que vem, mais uma vez, para trazer atrapalho, e aquilo que vem de Deus. E essa, de novo, é a melhor. Mas vamos tentar identificar. Um sonho, ou um projeto, ou um objetivo, ou uma meta traçada por nós e que nós podemos dizer que é um sonho, talvez uma casa, talvez um carro bom,
talvez um emprego ou algo assim, isso nós podemos traçar e dizer que são metas, objetivos, ou a gente pode dar o mesmo nome, sonho. É um sonho de cada um de nós. Só que o grande lance é que, assim como quando nós dormimos e temos sonhos, nós precisamos identificar qual é a fonte desse sonho, se vem de nós, se vem do inimigo das nossas almas ou se vem de Deus. Da mesma forma, os nossos planos, os nossos propósitos, o nosso objetivo, que nós também damos o nome de sonho, nós precisamos identificar qual é a fonte de cada um desses. Então, tudo aquilo que eu acabo planejando, eu acabo tendo por objetivo, eu acabo por traçar uma meta para alcançar isso, ou eu acabo sonhando, eu preciso identificar qual é a fonte desse sonho. Porque isso pode ser benéfico para a minha vida, para a minha alma e para aqueles que estão ao meu redor, ou isso pode ser, de alguma forma, trazer prejuízo também para a minha vida, para a minha alma e para aqueles que estão ao meu redor. Então é muito importante a gente poder identificar a fonte dos nossos sonhos, seja ela quando nós dormimos, ou seja, então, os nossos sonhos, planos, metas, objetivos e propósitos e assim por diante. Da mesma forma, como que a gente pode identificar, como que a gente pode tentar discernir qual é a fonte do nosso sonho, falando agora de plano, propósito e objetivo. A gente pode usar como termômetro o que vai ser feito quando eu alcançar esse objetivo. Qual será o resultado quando eu alcançar essa meta? Tudo aquilo que vem e traz algum tipo de benefício simplesmente para mim, simplesmente para minha vida, muito provavelmente isso é da carne. Ou muito provavelmente isso é de uma fonte maligna. Por quê? Porque Deus, ele sempre olha o todo, ele sempre vê o propósito por completo. Quando Jesus veio e morreu naquela cruz, ele não veio para salvar uma ou duas pessoas, ele veio para uma plenitude, para a humanidade. E da mesma forma, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é relacionado ao propósito do Senhor, sempre está relacionado ao coletivo. Então, quando eu tenho um propósito, um objetivo, um sonho, um plano, uma meta, o resultado disso tem que trazer benefícios em coletivo. Não simplesmente para todos, mas no mínimo para aqueles que estão ao meu redor. Então, se eu sonho em ter um carro muito bom, qual que é o objetivo disso? Quando você alcançar esse resultado, isso vai trazer benefícios só para você e para sua casa, ou vai trazer benefícios para as pessoas que estão ao seu redor? Quando você alcançar uma meta, um objetivo relacionado a um emprego que você deseja muito e você estiver ganhando uma grana muito legal, isso vai trazer benefício simplesmente para você e para sua casa ou pessoas que estão ao seu redor, não simplesmente familiares. Também tirará proveito disso, também serão beneficiados, também serão abençoados por isso. Quando a gente consegue discernir e entender isso, então, é muito mais fácil da gente identificar a fonte desse sonho, a fonte, então, dessa meta, propósito, objetivo ou assim por diante, meta traçada, né? Então, é muito importante que, independente do sonho que a gente teve, seja um plano que foi traçado, seja uma meta que foi traçada, um objetivo, né, que foi proposto, ou quando eu deito e durmo e tenho um sonho. É extremamente importante que nós possamos identificar qual é a fonte desses sonhos. E hoje o papo é realmente esse, que em nome de Jesus possamos entender que sonhos são bons, são maravilhosos. É uma das formas como Deus fala comigo e uma das formas como Deus fala com você. A gente vê isso descrito por toda a palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo é nós identificarmos qual é então a fonte disso. Quando vem de Deus, podemos ter a certeza que esse sonho se cumprindo, ou essa meta, esse objetivo sendo alcançado, todo o coletivo, ou nós estaremos contribuindo então para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Esse é o grande lance. Esse é o ponto que fica hoje para nós aqui. Então, tenha sim sonhos, tenha sim metas, tenha sim objetivos. Deite, durma e peça para que Deus te dê sonhos. Porque nesse relacionamento com Deus, Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala conosco, Ele nos leva ao crescimento, Ele gera em nós expectativa. Nós podemos ver isso, eu voltando ao assunto agora, né? A gente pode ver isso através da vida de José, ele vendo realmente aquilo que estava para acontecer muitos anos depois, 17, 20 anos depois do sonho que ele teve. Mas foi gerada uma expectativa, foi gerada uma esperança nele, foi algo que Deus deu para ele, e isso fortaleceu. Então peça a Deus sonhos,
Peça a Deus que Ele possa falar com você enquanto você dorme. Peça a Deus que Ele possa se revelar a você enquanto você dorme. Peça a Deus que Ele possa gerar em você sonhos, para que você possa cumprir, então, metas, objetivos, propostas, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Deus nos fez, realmente, para que muitas coisas possam acontecer através da nossa vida. E se você parar para pensar de tudo isso que eu estou falando, tudo isso se resume em algo muito simples: relacionamento. Como que eu vou entender e saber se os sonhos que eu tive enquanto eu dormi foram de Deus, foram meus, ou foram algo realmente para trazer atrapalho? Relacionamento. Como que eu vou entender se o propósito, o objetivo ou a meta que eu tracei é algo meu, um sonho meu, ou um sonho gerado por Deus na minha vida? Relacionamento. Quando Deus fala conosco, quando nós temos esse relacionamento com Ele, nós ouvimos a sua voz e nós reconhecemos a voz dele. Assim como você reconhece a voz de alguém que fala, que está chegando e falando e você nem viu ainda, mas você reconheceu a voz dessa pessoa por relacionamento e intimidade com ela, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, ou um amigo muito íntimo. Mesmo sem ver essa pessoa, você reconheceu a voz dela e você sabe que é ela. Da mesma forma com Deus. Sonhos, seja enquanto nós dormimos, ou seja, propósito traçado, metas e objetivos traçados para a nossa vida. Quando é de Deus, quando vem da parte de Deus, quando Deus gera isso dentro de nós, nós vamos reconhecer pelo nosso relacionamento com Ele. Então, tudo se resume a relacionamento? Sim, tudo se resume a relacionamento e intimidade. Deus gera em nós para que nós possamos contribuir e colocar-nos à disposição para que isso se cumpra na nossa vida. Para que dessa forma o reino possa expandir, para que dessa forma, então, ele seja glorificado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive os sonhos, inclusive as metas, inclusive os propósitos e objetivos na nossa vida. Amém? Que em nome de Jesus essa palavra possa trazer algum entendimento além para você, alguma coisa a mais. Ore por sonhos, ore para que Deus gere em você, peça para que Deus gere em você desejos e objetivos e propósitos, mas não que vão simplesmente trazer benefícios para a sua vida, mas para que aqueles que estão ao seu redor possam também ser beneficiados com sonhos que Deus tem gerado na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, que Deus te dê sonhos, que Deus gere na sua vida, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Sinta-se abençoado pelo Senhor, porque Ele te ama. A palavra diz que Ele te amou antes de todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu já ia esquecendo, curta, compartilhe, siga-nos nas redes sociais e assim por diante. Lá, você já sabe de tudo isso. Verdade? Deus abençoe. Até mais.